O ano era 1883, e no coração do deserto do Arizona, a poeira e o sol inclemente eram os únicos juízes da vida e da morte. Naquele cenário implacável, onde a compaixão era vista como fraqueza e o medo era a moeda de troca mais valiosa, vivia uma jovem órfã chamada Kay Ellison. Aos 17 anos, ela era pouco mais que uma sombra em Redemption Gulch, uma cidadezinha construída sobre as ruínas de promessas esquecidas e corações endurecidos. Kay não tinha família, não tinha voz e, para a maioria dos moradores, parecia não ter alma. Ela vivia na margem, lavando roupa para as viúvas amargas da cidade, que lhe pagavam com moedas sujas e olhares de desprezo. O que a cidade inteira, liderada pelo corrupto xerife Cole Garrett, não sabia era que a sua invisibilidade era a sua maior força. Não podiam ver que, por trás daquele semblante cansado, morava uma coragem silenciosa que o destino estava prestes a testar. Em breve, a arrogância de Garrett o faria pagar caro por cada suspiro de desdém que ele e seus homens lançavam sobre Kay, por cada injustiça que ele cometia em nome da lei. A vida de Kay era um ciclo interminável de solidão. Ela acordava antes do sol, esfregava roupas sujas em tábuas de madeira até que seus dedos estivessem em carne viva, e deitava-se sob o teto furado de seu barraco, com o estômago vazio e o coração pesado. Naquela cidade, a única lei era a de Cole Garrett, um homem cuja barriga larga e sorriso cruel escondiam um poço de ganância. Garrett e seus capangas haviam como a gata sem teto da cidade, uma figura patética que não merecia a atenção de ninguém. O xerife tinha os olhos postos nas terras sagradas dos nativos navajos, ricas em ouro e água, e para ele, os índios eram apenas um obstáculo a ser removido. A ironia era brutal, pois a salvação de Kay e a ruína de Garrett viriam de onde ele menos esperava, de um ato de bondade para com um inimigo que todos lhe disseram para odiar. O destino, com sua trama sutil e implacável, já estava se movimentando para dar a Kay a vingança que ela nunca buscou e a justiça que Redemption Gulch jamais conheceu. A cidade, com seus salões barulhentos e suas igrejas vazias, estava afogada em preconceito. Os navajos eram vistos como animais selvagens, ladrões de gado e assassinos, e qualquer um que ousasse desafiar essa crença era rapidamente silenciado. Kay, no entanto, nunca teve tempo para o ódio. Seu único inimigo era a fome. Ela passava seus dias em silêncio, ouvindo as fofocas malignas das mulheres da cidade, que adoravam espalhar mentiras sobre os nativos para se sentirem superiores. Se apenas elas soubessem a verdade, se apenas pudessem ver o que estava para acontecer, talvez o veneno que escorria de suas línguas secas teria se transformado em um grito de pânico. A vida as faria pagar por cada palavra de desprezo, por cada risada cruel que Kay teve de engolir em silêncio. Era um dia particularmente quente, um calor tão intenso que até as cobras se escondiam. Kay tinha a tarefa de lavar uma pilha de roupas para a senhora Perkins, a mulher mais maldosa da cidade, que prometera um pedaço de pão velho como pagamento. Enquanto carregava as roupas até o riacho que serpenteava perto da fronteira, com as terras navajos, Kay tropeçou em algo inesperado. Um corpo. Era o de um guerreiro navajo, preso em um pântano de lama e quase submerso. Suas roupas estavam rasgadas, seu corpo coberto de feridas, e ele estava à beira da morte. Naquele instante, o ódio que a cidade lhe ensinara desabou. Aos olhos de Kay, ele não era um navajo, não era um inimigo. Ele era apenas um homem, um ser humano em agonia, e ela a única alma por perto para estender a mão. A compaixão superou o medo. A cidade de Redemption Gulch teria se revoltado com tal ato de traição, mas a Kay que eles conheciam não estava lá. Havia apenas uma jovem, com um coração bondoso, que tomou uma decisão que mudaria o curso da história daquela região. A tarefa de resgatá-lo foi um suplício. Kay usou um galho forte para alcançar o guerreiro, puxando-o com toda a força de seus braços franzinos, a lama grudando em suas roupas e no rosto. Ela o arrastou para a margem e, com cuidado, examinou suas feridas.
Ele tinha uma flecha no ombro, mas o que mais a preocupava era a febre que queimava seu corpo. A flecha era uma das que os caçadores brancos costumavam usar. Que ironia, um navajo ferido por aqueles que ele deveria odiar. Kay sabia que não poderia levá-lo de volta para a cidade. Garrett o teria matado na hora, e a ela junto por cumplicidade. A única opção era curá-lo em segredo. Ela o escondeu em uma pequena caverna que conhecia, onde guardava suas poucas coisas, e começou a cuidar dele com a determinação de uma mãe. Kay usou ervas que havia aprendido a colher, misturou-as com água e fez um cataplasma para as feridas. Ela lhe deu de beber, gota a gota, e ficou ao seu lado a noite inteira, limpando o suor de sua testa e rezando para que ele sobrevivesse. O guerreiro era um jovem forte, de traços nobres, e sua resistência era surpreendente. Ele passou o primeiro dia em delírio, falando em sua língua nativa, e Kay apenas ouvia, sem entender, mas com o coração apertado. Ela sabia que estava cometendo um crime grave aos olhos de Redemption Gulch, mas a consciência de que havia feito a coisa certa a fazia seguir em frente. A Sra. Perkins ficou furiosa com a demora de Kay e espalhou a fofoca de que a órfã era preguiçosa, que estava vagando por aí em vez de trabalhar. A cidade inteira concordou, e a punição foi instantânea, nenhum pedaço de pão, e Kay teria que esfregar as roupas novamente para se redimir. Se apenas a Sra. Perkins soubesse o que sua pequena escrava estava fazendo, ela teria caído de joelhos em desespero. A arrogância daquela mulher a faria pagar por cada lágrima que Kay derramou, por cada insulto que ela lançou sobre a garota. A vida, com seu senso de humor sombrio, já estava escrevendo o próximo capítulo. Nos dias seguintes, Kay dividiu seu tempo entre o trabalho miserável na cidade e o cuidado com o guerreiro navajo. Ela levava a água e a pouca comida que conseguia para a caverna, escondendo os rastros para que ninguém a seguisse. O jovem navajo, que ela descobriu se chamar Tanaka, estava se recuperando. Seus olhos, escuros e profundos como a noite do deserto, a observavam com gratidão e curiosidade. Ele não falava a língua dela, mas a comunicação entre eles era feita através de olhares e gestos. Tanaka mostrou-lhe a flecha, e com a mão desenhou um cacto e a estrela de 5 pontas, o símbolo dos garimpeiros que invadiam suas terras. A verdade se revelava a Kay. Não era um ataque navajo, mas sim a agressão dos brancos que aterrorizavam a tribo. A história que Garrett contava sobre os navajos eram puras mentiras, destinadas a incitar o ódio e justificar a invasão de suas terras. O xerife Garrett, no entanto, já tinha um plano em mente. Ele espalhava boatos de que os navajos estavam se preparando para um ataque em massa a Redemption Gulch. A cada dia, ele se tornava mais agressivo, reunindo homens armados e prometendo uma recompensa generosa para quem trouxesse a cabeça de um índio. O medo era seu principal instrumento, e a ignorância da cidade, sua maior aliada. Garrett estava convencido de que os navajos nunca ousariam se opor à sua autoridade, e que as terras seriam dele em pouco tempo. A ironia, mais uma vez, seria brutal, pois o guerreiro que Kay estava curando não era um guerreiro qualquer. Ele era o filho do chefe da nação navajo, um herdeiro do sangue real que, segundo as tradições do seu povo, estava destinado a ser o próximo líder. Se Garrett soubesse a verdade, ele teria morrido de ataque cardíaco. Enquanto a cidade se preparava para uma guerra fictícia, Kay e Tanaka se tornavam confidentes em silêncio. Ele desenhava figuras na areia, contando histórias de seu povo, de suas tradições, de sua terra sagrada. Kay, por sua vez, contava-lhe sobre sua vida solitária em Redemption Gulch, sobre a crueldade das pessoas e o desprezo de Garrett. O elo entre eles se fortalecia, e Kay sentia pela primeira vez que era vista, que sua vida importava para alguém. A vida de solidão e humilhação estava chegando ao fim, e o destino estava se preparando para dar àquela jovem anônima um propósito grandioso, algo que a faria brilhar mais do que as estrelas do deserto. Tanaka, recuperado, fez um gesto que significava: agora eu devo ir. Mas antes de partir, ele pegou a mão de Kay e, com uma pedra,
desenhou uma espiral na palma da mão dela. Era o símbolo do seu povo, a espiral da vida e da eternidade. Ele fez um gesto para o peito, para o dela, e a fez entender que ela agora fazia parte da sua tribo, que seu povo a protegeria. Caí, com os olhos cheios de lágrimas, sentiu uma emoção que nunca havia experimentado, a de pertencer a um lugar. Ela sabia que Tanaka, ao retornar para seu povo, contaria a história da jovem branca que o salvou, e que a cidade de Redemption Gulch teria que lidar com as consequências de sua bondade. No 5º dia após o resgate, a cidade foi tomada por um silêncio assustador. O sol, que antes brilhava com fúria, parecia ter se escondido atrás das nuvens, como se quisesse testemunhar o drama que estava para se desenrolar. De repente, um som distante começou a ecoar, o som de cascos e o canto de um povo que marchava em direção a Redemption Gulch. O xerife Garrett, no alto de sua arrogância, pensou que era a guerra que ele tanto esperava. Seus homens pegaram suas armas, e a cidade se escondeu atrás de janelas e portas, com os corações batendo forte de medo. O que eles não sabiam era que o chefe Navajo, que estava liderando a marcha, não era o inimigo. Ele era o pai de Tanaka, e havia vindo em paz. A multidão de Navajos parou diante dos portões de Redemption Gulch, mas não com armas, e sim com dignidade e silêncio. Um ancião, com uma pena de águia no cabelo, se destacou da multidão e caminhou em direção a Garrett. O xerife, com o peito estufado de bravata, ordenou que ele parasse. O ancião, no entanto, continuou caminhando, com um olhar de sabedoria e autoridade. Ele falou em sua língua, e Kai, que estava escondida em seu barraco, soube que a hora de agir havia chegado. Ela saiu de seu esconderijo, com a espiral desenhada na mão, e caminhou em direção aos 2 homens. A cidade inteira ficou chocada. Kei, a garota invisível, a sombra de Redemption Gulch, estava caminhando em direção ao perigo. Garrett gritou para ela voltar, mas Kei continuou, com a cabeça erguida e o coração batendo forte de medo e coragem. O ancião, ao vê-la, abriu um sorriso. Ele a reconheceu pela história de Tanaka e a abraçou como uma filha. Kai, então, fez um gesto para Tanaka, que estava na multidão, e ele se destacou, com a mão no peito e um olhar de gratidão para a jovem. Garrett e seus homens ficaram chocados. Eles não entendiam o que estava acontecendo, mas o medo e a confusão começaram a tomar conta deles. A verdade explodiu como um raio naquele dia. Tanaka, através de gestos e da tradução de um navajo que falava inglês, contou a todos como ele tinha sido ferido por caçadores brancos, e como Kai, a jovem que a cidade inteira desprezava, o havia salvado. Ele mostrou a flecha e o símbolo dos garimpeiros, e a cidade inteira ficou chocada. As mentiras de Garrett foram expostas, e o ódio que ele havia semeado se transformou em vergonha. Kai, com a voz embargada, contou sobre a crueldade da Sra. Perkins, sobre a fome que passava, sobre a invisibilidade que a cidade lhe impôs. A cidade, que antes a desprezava, agora a olhava com admiração e culpa. A justiça veio, e veio com a dignidade de um povo que tinha sido injustiçado. O chefe Navajo, em um gesto de gratidão a Kei, prometeu que a paz seria mantida e que as terras sagradas seriam protegidas. Mas ele também exigiu que Garrett fosse expulso da cidade e que a Sra. Perkins e seus cúmplices pagassem por suas maldades. A multidão, que antes era uma massa de ódio, se transformou em uma força de justiça, e Garrett, que outrora era o rei de Redemption Gulch, foi arrastado para fora da cidade, humilhado e sem sua arma. A Sra. Perkins, que tinha uma das maiores casas da cidade, teve que se desfazer de tudo para pagar as dívidas que tinha com a nação Navajo, e foi morar em um barraco, um reflexo de sua própria alma. A história de Kei se espalhou por todo o Arizona, e a garota que era invisível se tornou a heroína da paz. A nação Navajo a abraçou como uma filha, e a cidade de Redemption Gulch, agora livre do ódio de Garrett, a elegeu como sua líder. Kei, a órfã, a garota do lixão,
se tornou a nova xerife da cidade. E a paz entre os navajos e os brancos foi selada com um tratado de respeito e amizade. A vida fez o xerife Garrett pagar por cada lágrima de Kay, por cada injustiça que ele cometeu. A ironia era brutal, pois o homem que queria tomar terras sagradas agora estava sem teto e sem dignidade, vagando pelo deserto que ele tanto desejava controlar. A história de Kay é um lembrete de que a compaixão é a maior força, e que a bondade, mesmo em um mundo de ódio, pode ser a centelha de uma revolução. O destino, com sua trama sutil, nos ensina que a justiça, mesmo que demore, sempre chega, e que o mal, por mais poderoso que pareça, sempre tem o seu preço a pagar. O xerife Garrett, no final de sua vida, viveu o que Kay viveu, a solidão, o desprezo e a humilhação. Mas ao contrário dela, ele viveu com a consciência pesada de que a ruína de sua vida foi o resultado de sua própria maldade e não de sua inocência. A história de Redemption Gulch e de Kay é um aviso para todos nós. Nunca subestime o poder de uma alma pura em um mundo de corrupção. A lição é clara e a justiça é brutal.